tarde, pessoal. Sou Daniel Domeneghetti, estou com meu irmão Caio Domeneghetti. A gente vai falar um pouquinho sobre o apostolado Filhos de Santo Atanásio, discípulos de São Pio X, que a gente está começando agora, que já recebeu uma bênção maravilhosa do Padre Manuel Correia Viana, nosso pároco. Antes da gente começar, Caio, vamos rezar um Pai Nosso? Vamos. Para que a gente esteja conectado a Jesus e que tudo que a gente faça seja para a honra e glória do nome dele. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente vai rezar em latim. Quem quiser acompanhe, ou na língua portuguesa, fique à vontade. Pater noster, qui es in celis, sanctificetum nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitti nobis debita nostras, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Em nome do Patri, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. O apostolado, ele, cara, assim, simples. Chegou um momento que a gente não suportava mais viver e conviver com tanto bombardeio de dentro da igreja e de fora da igreja. Mais importante, o quanto os absurdos de fora da igreja nos tocaram. E entrando na igreja. Da minha parte foi o que me tocou. Quantas verdades contrárias aos evangelhos, contrárias aos dogmas, Dominando. que na verdade eu nem sabia que eram, mas por alguma coisa Te tocaram. não é que me tocaram, eu sabia que não estava certo. Então, de minha parte, eu me senti compelido A fazer alguma coisa. coisa. E você começa com aquele negócio de não sei direito o quê. E sem pretensão. Eu não tenho. É mais pra mim como se fosse um desabafo. Muitas vezes eu vou errar. Muitas vezes é capaz de eu ir para diversos lados. Mas o Espírito Santo põe a gente no eixo. Que grande parte das pessoas vão discordar. É a minha opinião pessoal. Será a minha opinião pessoal, claro, baseado naquilo que eu sempre tenho. A luz reta do Evangelho. Exatamente. Porque para mim o que pegou foi olhar para Pietro e para o Luca, para os meus filhos, e falar que mundo eles vão crescer. Eu lembro. A verdade sumindo, parecia que a verdade toda estava indo embora. E pior, a igreja, parte dela, a parte verdadeira, aquilo que é a igreja, sumindo junto. E que a gente mal conhecia. Que boa parte das pessoas não conhece, e sumindo junto. Exatamente. E essa igreja estranha ao depósito da fé, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a missão dela, que é levar as pessoas para o céu. Essa é a única missão da igreja. A missão secundária é pregar, é o magistério, enfim. Mas a história de popular o céu, né? De Cristo viemos, para Cristo voltamos. Se perdendo, sumindo por uma onguização e essa questão humana e fazer o mundo melhor, e esses discursos que se confundem com o discurso da ONU, com o discurso de governos, com o discurso de partidos políticos. Uma má utilização, uma má compreensão da ciência, uma mistura. E a Eucaristia sumindo, a Eucaristia perdendo valor, e aí a gente falou, eu não vou merecer sequer o purgatório se com os talentos que nós recebemos a gente não fizer nada. Exatamente. É isso, no final do dia é isso. E o apostolado, a instituição do apostolado veio porque a gente não sabia direito o formato. E aí a gente falou, talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é compartilhar com os irmãos católicos. Isso é muito importante. O foco daqui são só católicos. E é uma coisa nossa, né? Mas nossa. Quem não for católico e quiser acompanhar, vai ser uma graça, uma bênção. Mas não se sintam ofendidos porque nós estamos falando só para católicos. Portanto, a gente não tem pretensão nenhuma de atacar ou agredir quem quer que seja fora do ambiente católico. Nós estamos aqui falando com católicos, católicos falando para católicos. E aí, Caio, a história do apostolado. Então vamos compartilhar o que está acontecendo. E as pessoas livres, à luz da Santa Doutrina, com acompanhamento pastoral, doutrinário do pároco, do padre, vão confirmando os fatos e vão podendo tomar melhores decisões. Pessoal, é tão simples quanto isso. Uma coisa que me chamou a atenção e que para mim foi a porta de entrada para a busca da verdadeira fé, foi uma vez que eu estava numa missa, confesso que de paraquedas, e eu achava tudo muito mítico, diferente de místico. Sim. Eu achava aquilo mítico. Plástico. Mítico. E de repente eu comecei a ouvir a homilia do padre que estava fazendo
celebrando a missa. E aquele padre em si, a homilia dele foi tão prática que eu consegui compreender naquele dia, naquele momento, que a fé católica ela não é só doutrinária, ela não é de subjetivo, ela não tem nada. Não é só devocional. E ela tem uma aplicação prática, Sim. de ser, Sim. muito mais do que só acreditar, é ser. E é simples E assim. de que né? maneira, e o efeito que aquilo traz nas suas condutas, na vida prática, essa foi a minha porta de entrada. E a Santa Igreja é onde o Espírito Santo habita. E que tem a missão de segurar o avanço do demônio no mundo. Porque vamos lembrar que Jesus disse que Lúcifer é o príncipe desse mundo. Então, eu tenho filhos, o Caio tem filhos, são 4 crianças com menos de 10 anos. Nós estamos preocupadíssimos com todos os ismos que vocês puderem imaginar, de comunismo e socialismo a indiferentismo religioso, passando por sexismo, por ecologismo, por gaysismo, por racialismo, por tudo que está acontecendo, identidade, identitarismo, sectarismo, enfim, tudo que está acontecendo para desvirtuar a criação, para desvirtuar a lógica de Deus e a igreja por decorrência. E no final do dia, a gente está falando do quê? Na nossa crença, é a salvação das pessoas, Sim. Tudo isso que afasta da salvação. A gente está falando da salvação das pessoas. O que você quer? Essa é a pergunta que muitas vezes eu me faço. É óbvio que muitas vezes a gente cai na mundanidade, na vontade, mas quando você fala a minha salvação, assim, é disso que a gente está falando. E eu conversando com um padre, perguntei, eu estava conversando com um padre na Itália, eu perguntei, padre, eu posso não só proselitar ou anunciar, porque isso é minha obrigação de batizado, mas eu posso me arrogar o direito de evangelizar? E o padre disse o seguinte: essa é a sua obrigação. Lembre da passagem de Paulo. A todos me fiz tudo para que eu pudesse salvar alguns. É claro que não é Paulo que salva, é Cristo que salva. Mas Cristo está agindo por Paulo, em Paulo. É Cristo. Por isso que Paulo diz, não sou eu que ajo, mas é Cristo que age em mim. Ele é um instrumento. Então Paulo se põe na posição de primeira pessoa, ainda que saiba profundamente, porque ele mesmo diz que é Cristo que age nele, que ele é só um instrumento. Sim. E portanto todo batizado tem a obrigação de agir como Paulo nesse aspecto. E vai errar, mas a gente pede para que o Espírito Santo nos guie. Todo crismado tem a obrigação de lutar pela igreja. Isso é uma obrigação. Isso está no Catecismo de Trento, no Catecismo Romano. Isso está lá. Então, não é simplesmente ouvir quieto, ficar quieto. Pior de tudo, aceitar o maior pecado. Não é maior pecado, mas... É um grande pecado e aceitar a imposição, né? E pior é você fazer concessões e não botar a verdade, ou seja, aceitar relativizações para conquistar um fiel. Isso é totalmente errado. Para Jesus Cristo, o que é certo, o que é errado é errado. Ainda que doa, mas é assim que tem que ser. Então, para nós que somos crismados, eu sinto essa obrigação de, por mais que doa, falar isso está errado, é minha obrigação falar para a pessoa, nem só denunciar, mas odiar o pecado sempre, o pecador nunca. Não, o pecador não tem que converter, né? Então, o que é certo, o que é errado. Então, se Jesus Cristo diz que não ir à missa é errado, eu não posso falar, você pode deixar de ir à missa 1 a 2 vezes por ano que tá tudo certo. Não tá tudo certo. Então, acho que para nós crismados é obrigação de ajudar o próximo, principalmente entre nós católicos. Pô, você não foi na missa, você tinha que ter ido. Então, a gente precisa lutar. Ajudar a salvar o irmão. Ajudar a salvar o irmão, mas mais ainda. Porque ele nos ajuda a nos salvar também. E mais do que isso, ajudar, e aí acho que vem essa iniciativa, que na verdade é de todos, né? É de combater o maior indutor do pecado no dia de hoje, que é o modernismo. É isso.
o maior fonte causadora de pecado e de desvio das pessoas é o modernismo. Por isso São Pio X. Por isso São Pio X. Santo E Atanásio, é contra quem a gente tem que lutar. Santo o Atanásio, modernismo. aquele que lutou contra a maior heresia de todos os tempos. Diz os livros da época que a igreja foi dormir católica e acordou ariana. O arianismo, né? Que dizia que Jesus era uma pessoa, não era Deus igual ao Pai. Santo Atanásio foi quem, sozinho do deserto, lutou contra toda a infiltração ariana na igreja, bispos, o Papa, enfim, havia tomado feições pró-arianismo, depois voltou atrás, enfim. Então, Santo Atanásio e São Pio X, aquele que denunciou o modernismo, como o Caio falou, que pegou tudo aquilo que vinha no século XVIII e XIX, depois da Revolução Francesa, do cientificismo, do iluminismo, do darwinismo, dos ismos todos, e condensou junto com a nova filosofia, com a psicologia, com a sociologia, que estavam ganhando corpo, e análises mais mundanas, retomando os aspectos pagãos e a tal da liberdade humana, e define isso como modernismo. Leiam a encíclica Pascendi Dominici Gregis do São Pio X, onde ele denuncia ali o modernismo e quais são as correntes filosóficas modernistas, porque até aquele momento a teologia determinava a filosofia e a ciência explicava. Depois a ciência regula a filosofia e a teologia vai para outro campo porque é abstrata, não faz parte do mundo. Essa mudança tirou a igreja do jogo. A gente está só começando. Se o Espírito Santo achar que a obra precisa evoluir, pode evoluir porque vai edificar o corpo, que assim seja. Se não, tentamos fazer aquilo que o nosso coração impulsionou, com a cabeça centrada em Cristo. E uma última coisa, Caio. Isso aqui, ó, é a nossa arma. O rosário é a arma que Nossa Senhora nos deixou para enfrentar. Rezem o rosário diariamente. Rezem o rosário diariamente. Rezem o rosário diariamente. Como diz um grande teólogo americano que nós adoramos não é um bom verbo, que nós gostamos muito, Taylor Marshall: se você não reza o rosário todo dia, você não está no time. E sugiro inclusive que vejam os vídeos do Taylor Marshall e leiam o maravilhoso Infiltração, que acabou de sair em português, que é o livro onde ele explica toda a infiltração na Igreja Católica nos últimos 200 anos. Infiltração do protestantismo, da maçonaria, do modernismo, enfim, do comunismo, que é absurdo. Aqui no Brasil, então, com a teologia da libertação, é evidente. Dentro da igreja, agindo na igreja, afastando as pessoas da verdadeira doutrina. Da salvação. Da salvação, em última instância. Né? É uma igreja que leva a condenação. É grave. É gravíssimo. Né? Então, rezem o rosário e acompanhem, compartilhem se vocês acharem que tem algum sentido. Desde já a gente agradece a atenção, né, Caio? É isso aí. Rezem com os filhos. Todos é os importante dias. Os filhos começarem a participar. No começo eu achei um absurdo, muito trabalhoso para os meus filhos, mas não é. Eles adoram, eles chamam a gente para rezar o rosário, ficam pedindo para aprender cada vez mais. É inacreditável quando começa, o Espírito Santo age. Claro, tem dificuldades, tem dias que não vão bem. Às vezes tem barulho de criança, é importantíssimo. Mas continua mesmo assim. É importantíssimo já desde cedo educar os filhos dentro do catolicismo, fazendo as penitências, fazendo as abstenções, as reparações de carne toda sexta-feira e quarta também, então, as reparações pelos pecados dos outros, conforme Nossa Senhora indicou. E o maior exemplo são os pais. Tem que partir deles. Tem uma pesquisa americana, Bárbara, que mostra que famílias onde um dos pais não é católico, a chance do filho ser é muito menor. É muito menor. Quando só o pai é católico, a chance é maior do que quando só a mãe é católica, porque o pai é o sacerdote do lar. E tem um relativismo. Aí quando você tem um e não tem outro, você tem o quê? O relativismo. E o relativismo que veio com o modernismo. Leva para quê? Indiferentismo religioso, qualquer coisa salva. E outra coisa importante que eu estava me lembrando, a oração de São Miguel Arcanjo, todo santo dia. Com o tempo agora, nos próximos dias, a gente vai compartilhar 2 orações que Dom Atanásio Schneider mandou. Oração para a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria e a oração pela reparação universal
as ofensas ao Sagrado Coração de Jesus. A gente vai compartilhar essas duas orações. Seria muito importante que todos vocês, inclusive nesse período de Quaresma de São Miguel, aderissem. Pessoal, é isso. A gente não quer tomar mais muito tempo. Somos dois irmãos leigos, ignorantes, pecadores acima de tudo, extremamente pecadores, mas conscientes da sua jornada de santificação, de cristificação, para nos tornarmos imitadores de Cristo, como Paulo pediu. E a gente, um degrau por dia, vai buscar esse caminho. Que Deus nos ilumine. E vamos terminar rezando para Nossa Senhora. Sim. Vamos, porque ela é a porta de entrada. A porta de entrada. E ela só é a medianeira que nos leva a Cristo. A pessoa mais importante que tem no mundo. Nenhuma pessoa criatura mais importante é mais importante. Ela. Basta ver que quem vai pisar na cabeça, a quem foi dado o poder de pisar na cabeça da serpente. Para pagar o mal de Eva. Isso, né? Inclusive, acaba com toda aquela blá 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 de que nós, da Igreja Católica, somos idólatras. Não. Nós somos machistas. Machistas. Não, mas a revelação de Cristo ressuscitado foi para Maria Madalena, não foi para nenhum dos 12. Mais importante. Tudo que de mais importante foi para uma mulher. Foi com mulher. Não foi com os homens. Não foi o pai que... Enfim, de qualquer forma... Depois a gente vai... Tradicional, sim. Tradicionalista é um termo que foi escandalizado e que agora significa um xingamento. Mas manter a tradição sempre. Por quê? Porque nós temos 2000 anos. Nós não nascemos no Concílio Vaticano II, nós nascemos há 2000 anos. E quem fez a gente nascer foi o próprio Jesus. Quando disse para Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Não é Pedro que edifica a igreja, é Jesus que edifica sobre Pedro. A igreja dele. Ele pega o tijolo estragado, que é Pedro, como nós somos Pedros, todos nós. E a partir dele ele cria o edifício espiritual que é a igreja. Ele fala minha igreja. Porque é uma só. Porque ele só tem um corpo. A igreja é o corpo dele, ele só tem um corpo. Ele não é uma hidra com 200 cabeças. Ele não falou as minhas. Ele também só tem uma esposa. Enfim. É isso, pessoal. Então vamos rezar para Nossa Senhora? Vamos. Eu começo, Começa você. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostris. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Pessoal, fiquem com Deus. Rosário.